Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube. Eu me chamo Thaís, sou professora de português, sou neuropsicopedagoga e vim trazer para vocês hoje um vídeo super interessante, baseado naquele último vídeo que eu fiz. Se você ainda não assistiu o vídeo de como você aprende, você vai lá no canal e vai ver esse vídeo, que ele é muito importante para você poder entender o vídeo de hoje, certo? Então eu falei naquele vídeo sobre as 3 formas que a gente aprende, os 3 estilos principais que a gente tem para aprender. E eu falei sobre o estilo visual, falei sobre o estilo auditivo e sobre o estilo sinestésico, certo? Tem muitas pesquisas que falam sobre esses estilos e mostram que a maioria das pessoas, elas são visuais ou auditivos. Se nós olharmos em volta o nosso mundo, a gente vai perceber que o mundo ele é muito visual. Por isso que existem as logomarcas, né? A publicidade ela bate em cima disso porque ela sabe que as pessoas são muito visuais. Então elas fazem ali um estilo de letra, uma forma, um desenho e rapidamente, mesmo crianças muito pequenas, elas conseguem identificar e elas sabem que aquilo ali é a marca do brinquedo, que é a lanchonete, que é o tal do hambúrguer X, o Y, e assim funciona a humanidade hoje em dia para que se tenha uma comunicação rápida, uma comunicação eficiente em relação às marcas, em relação às propagandas que se tem em volta. E isso também acontece com os auditivos, porque tudo é muito sonorizado, tudo tem uma música envolvida, né? E os sons eles estão também muito presentes. Mas e o sinestésico? Eis a questão, né? Então eu decidi fazer esse vídeo hoje especialmente para os sinestésicos. Mas espera aí, se você não é sinestésico, você não vai embora. Porque de repente você, como eu, tenho um filho que é sinestésico, eu tenho uma filha que é sinestésica e a gente sabe muito melhor como lidar com isso e é muito mais fácil o desenvolvimento dessa criança, do adolescente, né? E é importante para os pais, é importante para os professores que sempre vão ter sinestésicos para poder ensinar, ou qualquer pessoa que convive com um sinestésico. Então é um vídeo para todas as pessoas e eu já digo logo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque quanto mais as pessoas têm informação, melhor é para elas para poder se desenvolver. Isso é muito importante, gente. Eu não vou fazer vídeo sobre visual e não vou fazer vídeo sobre o auditivo, mas sobre o sinestésico eu vi a necessidade. Por quê? Porque eu recebi perguntas, né, de sinestésicos perguntando se o sinestésico ele tem alguma dificuldade de aprendizagem. E isso me tocou bastante, porque a resposta é não. O sinestésico não tem nenhuma dificuldade de aprendizado. Não tem nada, nenhum transtorno, nada envolvido com o sinestésico. O que o sinestésico tem são formas diferentes de compreender as informações, né? De receber essas informações e levar ela para o cérebro para fazer o processamento em que há a aprendizagem. Então eu vou passar hoje para vocês 8 dicas super importantes para você que é sinestésico ou para você que convive com sinestésico poder ajudar essa pessoa, certo? Então a primeira dica, a gente tem que entender o seguinte: o sinestésico ele tem mais dificuldade de ficar parado. Como ele tem uma inteligência corporal muito aguçada, ele precisa muito do tato, dos movimentos, isso é uma coisa natural dele. Imagina uma pessoa dessa ficando numa aula, certo? De 50 minutos ou 4 horas sentado numa escola ou na faculdade, onde estiver, ouvindo aquela aula, só escutando uma aula ou só vendo imagens no data show. Para ele aquilo vira um grande pesadelo, né? Então o sinestésico ele tem que ter a noção de que muitas vezes ele vai ter que fazer um momento em que ele vai ter que estudar pessoalmente, ele vai ter que estudar sozinho, ele vai ter que ter esse momento na vida dele. Então a primeira dica é: planeje seus estudos pessoais sozinho, que você vai ter uma aplicação muito maior, uma melhora extraordinária aí no que você tá vendo, certo? Do que você tá aprendendo naquele momento. A segunda dica é o seguinte: o sinestésico, ele tem que fazer sentido as coisas para ele. Tem uma
Uma frase que os coaches e muitos palestrantes eles estão usando muito é assim: faz sentido para você? Por que que usa essa frase? Para poder pegar esse lado sinestésico de quem não é sinestésico e também abranger o sinestésico. Porque ele precisa sentir aquilo. Então, como vai sentir um conteúdo? Então, tem que ter uma aplicação prática para você, para fazer sentido. Você tem que trazer o conteúdo para a sua realidade. Então, às vezes tem fórmulas muito complicadas e a gente escuta muitas perguntas: para que eu estou estudando isso? Se isso eu nunca vou usar na minha vida. Então, tem que achar um sentido. Olha, eu estudo isso porque é importante. Para mim, talvez não vai ser importante aquilo. Mas, para um engenheiro da NASA, esse tipo de número tão pequeno, né, essa potência que está sendo aqui colocada, é super importante para ele poder desenvolver os projetos que ele tem, ou os edifícios serem construídos. Então, a geometria é super importante nesse lado. A história da humanidade é importante para a gente poder ver o passado, para a gente poder reconstruir, para a gente poder construir o nosso futuro e dar continuidade. Então, traz o conteúdo para a sua realidade, para a aplicação da sua realidade, que aí vai fazer muito mais sentido para você e vai ser muito melhor de você conseguir absorver esse conteúdo. A terceira dica é o seguinte: naquele momento pessoal teu de estudo, você não vai fazer um planejamento com longas horas de estudo sequenciadas. Você tem que fazer um planejamento em que você vai dividir o tempo, porque para você sinestésico é mais difícil ficar sentado, é mais difícil ficar parado. Então o que é que você vai fazer? No máximo 30, 40 minutos, aí você faz uma pausa de 10, aí você volta, aí você continua seus estudos, e aí você vai sequenciando isso de forma pausada, em tempos curtos, espaço de tempo curto para você poder estar estudando. A quarta dica é bem bacana: grave áudios sobre o conteúdo que você está vendo. Você mesmo grava o áudio, certo? E depois você coloca para escutar esse áudio fazendo alguma atividade, certo? Você vai ter uma atividade física naquele momento, mas você vai estar ouvindo. Sinestésico, você sempre tem que ter caneta na mão, caneta e papel. Você tem que usar e abusar da escrita e dos desenhos. É muito importante o mapa mental, é muito importante você estar ouvindo aquilo que você falou, e aí você vai rabiscando, você vai desenhando, você vai vendo o conteúdo e fazendo essa interação ao mesmo tempo, certo? A quinta dica: invente histórias do conteúdo que você está vendo. Invente histórias e coloque essas histórias absurdas. Quanto mais diferentona, quanto mais absurda tiver, quanto mais você colocar personagens e colocar cores dentro da sua história no conteúdo. Por exemplo, você está vendo sistema digestório, inventa aí que você está num bote aí descendo pelo seu esôfago, chegando no estômago, e aí você tá vendo todas aquelas coisas, né, que tem no sistema digestório, você tá passando por lá e aí tem um outro personagem, e aí você vai vendo as coisas gigantes. Isso vai ajudar muito, vai ser bem bacana e bem divertido para você também. A sexta dica que eu dou é o seguinte: use e abuse da sua imaginação. Você é imaginativo. O sinestésico, ele consegue sentir a imaginação dele. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver vendo os conteúdos, você imagine os detalhes daquilo. Você veja com riquezas de detalhes. Lembra lá do último vídeo que eu falei? O sinestésico, ele adora detalhes. Isso faz toda a diferença nessas pessoas. Então, imagine detalhes de tudo que você está vendo, mesmo que seja um problema matemático. Tá falando lá da pizza, no problema matemático? Imagine a Ana que está lá na pizzaria com o João, com o Roberto. Imagine essas pessoas como se elas existissem. Imagine, sinta o cheiro da pizza, sinta ela ali, o queijo subindo. Então, faça a imaginação com riquezas de detalhes. Isso vai te desenvolver muito na hora de você interpretar as coisas que você está lendo. A sétima dica: sempre que possível, faça na prática. De repente, para você é muito interessante você visitar um museu para você entender a história melhor, você ir a parques, ver as plantas, entender como é que elas funcionam, olhando a planta, tocando nelas, pegando rochas, pegando pedras, né? Fazendo, desenhando mapas.
Então, tudo isso que tem o tato envolvido é muito importante. Então, faça as coisas, faça na prática. Se possível, procure sempre fazer. Por exemplo, na geometria, os sólidos lá geométricos, né, as pirâmides e todos aqueles, cilindro, prisma, você pode imprimir e cortar, montar, dobrar cada pontinha. Aí você vai entender o que é a aresta, o que é o vértice, o que é a face, de uma maneira muito melhor, porque você está pegando ali no concreto e você está formando aquilo. Então, para você é muito importante, é muito bacana de se fazer. E a última dica que eu dou é a seguinte: o sinestésico, ele gosta muito de mímica, ele gosta muito de teatro. Então, se você fizer a leitura das coisas que você está estudando e usar a entonação de voz e fazer diferenciação da entonação, isso já vai ser maravilhoso para você. E aí você pode também estar usando, de repente, fantoches, bonecos, e você vai fazendo aquelas vozes diferenciadas, seja lá que assunto for. Isso vai fazer uma marca e vai trazer uma compreensão muito melhor. Você vai absorver muito mais os conteúdos. Então essas foram as 8 dicas que eu deixo para vocês, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, aciona o sininho, é gratuito, é rapidinho, é só clicar. E você vai estar aqui inscrito no nosso canal, vai estar recebendo nossos vídeos aí. Cada vez que sai um vídeo novo, vai chegar logo para você e você vai ver as novidades. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com a sua família, porque tem muita gente aí que está em sofrimento. Sinestésicos, a gente precisa de vocês. O mundo precisa mais de sinestésico, porque são pessoas fiéis, são pessoas que trabalham muito bem em equipe, eles veem os detalhes. Então são pessoas assim que eles precisam ter o seu potencial ampliado e chegar lá no auge mesmo, porque quando conseguem, são pessoas incríveis e a gente precisa muito de vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês, tudo de bom, uma ótima semana pra vocês e a gente se encontra depois no próximo vídeo. Tchau!